Boa noite, pessoal. 7 em ponto, começando a nossa live desse sábado, Bastidor da Notícia. Um convidado mais uma vez especialíssimo, desta vez é Garcia Júnior, que é jornalista, apresentador, repórter da TV Record e tem um bom humor maravilhoso. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Ele vai contar um pouco da história dele, da interação com o público. Ele que tem uma história muito interessante e é também uma simpatia pura. Ei, Eduardo! Ei, Ellen, tudo bem? Henrique, professora Maria, sempre aqui, professora de português, me ajuda muito. Washington, sempre fiel aqui na live e também no Instagram. Ei, Rogério, tá joia? Que alegria a audiência de vocês nesse sabadão. Tem Cláudia Leite, Alok, Jorge e Matheus e tem a gente, né? Tamo aí nessa luta, bora? Vou convidar aqui o Garcia. Olha, ele tá na área, vai chegar aí para bater mais um papo com a gente sobre o bastidor da notícia. A ideia dessas lives com jornalistas é que a gente converse um pouco sobre o bastidor da nossa profissão. Tem curiosidade sobre isso? Ei, Garcia! E Tá aí, joia? Que tudo alegria, bem? satisfação, viu? Sabadão desse? Eu Nós que e Cláudia agradeço. Leite na live. Pois é, a gente vai bater em quem? Na Cláudia, com todo respeito, no Alok. Quem mais a gente vai bater hoje? Ai, meu Deus, que satisfação de novo, então. Eu estava conversando um pouquinho com o pessoal aqui a hora que eu abri a live. Então, para os seus seguidores, os internautas que te acompanham, Garcia Júnior, hoje é um dia de um bate-papo aqui no Bastidor da Notícia. É uma live só com jornalistas, um bate-papo bem leve, bem gostoso, para a gente falar um pouquinho do bastidor da notícia da nossa profissão. As pessoas têm muita curiosidade sobre isso. E o nosso trabalho tem muita coisa que normalmente as pessoas não veem. Então, o dia hoje é de contar essas histórias todas e divertir bastante. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, viu? Eu que agradeço demais. Ó, sensacional. Ai, Garcia, que figura. Conta pra gente um pouquinho, para matar a curiosidade, como é que você começou no jornalismo e conta um pouquinho sobre você, é de Belo Horizonte, não é? Decidiu fazer jornalismo por quê? E como é que você foi parar na TV? Depois você conta um pouquinho da sua trajetória na Record, que você é repórter, é apresentador também, e é uma figuraça, né, diga-se de passagem. Eu começo apresentando a minha credencial falando que eu sou de Barbacena. E isso explica tudo. Olha, olha. Mas O que mais? na verdade, Barbacena não tem louco. São os de fora que vão para lá. Entendeu? Lá mesmo não tem. A gente só trata de, entendeu? Eu nasci lá e meu pai rodou pelo Brasil fazendo jornalismo. Ele é narrador esportivo, trabalhou aqui em Belo Horizonte muitos anos, rádio. Só não trabalhando em Confidência, na Itatiaia, trabalhando em Confidência, na Rádio Capital. E aí a gente foi para em Divinópolis. E é lá que a gente começou a trabalhar com ele, fazendo rádio, plantão esportivo, escuta, repórter de campo, mas antes na parte também técnica, eu fui sonoplasta. E aí entrei para a faculdade de jornalismo, estágio em televisão, e aí eu fui fincar o pé, de fato, na televisão. Eu fiz produção, apuração, depois fui para reportagem. TV Alterosa, TV Integração, TV Alterosa Juiz de Fora, e há 15 anos eu vou fazer agora no fim do ano, que eu estou na Record. Eu sou o repórter mais antigo da Record. Em 2011, eu comecei a apresentar um programa de esporte na Record, e aí depois comecei a subir lá um pouquinho, nesse sentido de apresentar uma vez por semana, duas vezes. E foi, tamo aí. Como é que uma pessoa de só 20 anos fez tanta coisa assim, Garcia? Trabalho infantil era permitido na época? Eu comecei cedo, rodei no minério sem óleo, tô acabado. Mas, na verdade, a grande base que eu tive, o início de tudo lá, é o rádio, não tem como. É a melhor escola que existe. E o rádio não vai morrer nunca. Ó, escuta de plantão, isso com 9, 10 anos, sabe? O rádio Transglobo, velho assim, em onda média, onda curta, ouvindo rádio de São Paulo. Aí depois sonoplasta, fui parteiro. Eu esticava cabo de pista no Mineirão, atrás do Eu já ia falar, gol. oi, parteiro? Como é que é? Eu ia falar, parteiro? Oi? Você já ouviu falar dessa expressão? Nunca ouvi falar, Garcia Júnior. Explica para mim, mais gente não deve ter ouvido falar também. É porque o povo antigo de rádio, deixa eu acender um negócio aqui. O povo antigo de rádio falava que quem carregava fio era parteiro. E eu carregava fio, cabo,
RX, TX, retorno e transmissão, atrás do gol, túnel central do Mineirão, atrás do gol para dentro do vestiário, de 50 a 100 metros, era fio pra caramba. A gente ficava enrolando e esticando aqui para o repórter poder trabalhar. Isso com 13, 14 anos. Fazia isso. E aí era parteiro, carregava fio. Sonoplasta, aí depois foi entrando. Então, assim, vai fazendo... E no interior você já viu, né, Edilene? Interior. Faz de tudo. É pau para toda a obra. A gente vai aprendendo o ofício de quem está por trás, de quem está na frente, sabe? Porque às vezes a gente só está na frente e esquece quem está atrás. E tem muita gente atrás que possibilita a gente trabalhar direitinho. Então, a gente, além de aprender o ofício de quem está atrás, a gente aprende a dar valor também, que é fundamental, porque senão a gente não consegue fazer nem rádio, nem televisão, nem jornal, nem internet, nem nada. Você sempre quis, Garcia, acompanhando seu pai, você sempre quis ser jornalista ou em algum momento da sua vida você quis ser outra coisa? E hoje, você se sente realizado ou tem hora que você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Como é que é? Tem hora que eu me pergunto, na hora do pico de estresse, o que está acontecendo? Por quê? E eu falo o seguinte, eu não tive escolha. O meu irmão é jornalista, eu sou jornalista, o meu pai é, a minha irmã ainda conseguiu ir por outro caminho, não para ganhar dinheiro também, porque ela é professora. Lá em casa ninguém sabe ganhar dinheiro, sabe? Igual lá em casa. Não Que é? em casa também eu teria feito, gente, pelo amor de Deus. Porque a nossa vida, né, Garcia, tem uma adrenalina da profissão, é muito legal, a gente lida com muitas coisas, mergulha em muitos universos, mas a verdade é que a realidade é dura, né? Trabalha muito. Muito. E é o seguinte, não fica rico. E aí que você vai ver quem tem persistência e resistência para chegar em algum lugar. Porque no jornalismo, fundamentalmente falando, trabalhando em rádio ou televisão, qualquer segmento desse tipo, se você não persistir, não gostar demais do que você faz, você não vai a lugar nenhum, você desiste na primeira. E desiste, porque você tem infinitamente um handicap muito maior de derrota, de decepção, seja financeira, seja no tratamento empregado-patrão, nas relações dentro das empresas, que te fazem desistir. Mas, se você tiver persistência, eu acho que consegue chegar. A luta tem hora que extrapola, tem hora que vira guerra. É ou não é, Edilene? Com certeza. É uma realidade muito dura, muito difícil. Quando o jornalista se compara com outros profissionais, por exemplo, nós nos comparamos com outros profissionais da mesma geração que a gente, às vezes você olha para um advogado, o cara já está bem para caramba financeiramente. Você olha para um médico que está muito bem financeiramente. Aí, às vezes, a gente se pega pensando, pô, mas eu trabalho tanto, eu me dedico tanto, também faço bem. Outras carreiras possibilitam uma ascensão muito melhor do que o jornalismo. Então, tem que ser muito persistente mesmo, porque senão a gente não aguenta, não. Ô, Garcia, eu queria muito que você contasse pra gente, que eu lembro muito disso, assim, de como te encontrar na rua, assim, esses anos todos, apesar de ainda sermos adolescentes. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua época, e eu creio que você ainda faça isso, mas que você ia muito na Praça 7 e lidava com todo tipo de público, porque não é todo repórter... Não, eu adorava, porque não é todo repórter que gosta disso, né? Porque a nossa profissão tem isso. O contato com o público, que agora é impossível em função da pandemia, em muitas situações que a gente estava, a gente não pode estar mais, ele é muito intenso. E tem gente que é o seu perfil, só que você é engraçadíssimo. Eu também gosto muito de contato com o povo, mas não sou tão engraçada quanto você. O legal é que a gente gosta de falar com todo mundo. Tá um morador em situação de rua, é gente rica, é gente pobre, é todo mundo. A gente gosta do contato. Você tem que gostar. E você é um cara que gosta do contato, que se diverte, que interage com todo mundo se sente acolhido. Eu queria que você contasse um pouquinho desse seu contato mais próximo com as pessoas, principalmente ali na região central, e contasse uns casos para a gente das coisas inimagináveis que com certeza você já passou nesses anos todos de profissão. O bom do jornalismo também é isso, que a gente frequenta os melhores lugares e os piores também. E um dos piores lugares de Belo Horizonte é a Praça 7. Aquilo lá é insalubre. Insalubre, dona Edilene Lopes. Eu falo por conhecimento de causa. Praticamente uns 10 anos, ininterruptos, eu fui à Praça 7 todos os dias. Ali é terrível. Ali nem de carro é bom para passar. Nem de carro. Encontra-se todo tipo de pessoa na Praça 7. É uma diversidade imensa, né, Garcia? Isso. Por outro lado, agora falando sério, mais sério ainda, realmente lá não é muito bom de você ir frequentar, não. Se puder evitar, melhor ainda. Eu tive uns 2 ou 3 chefes aqui na Record que eles falavam assim, meu filho, não tem outro lugar em Belo Horizonte pra você fazer povo fala, não. Tem que ser na Praça 7. Disse, querido, entenda a vida. Pega o microfone e tenta fazer um povo fala em outro lugar de Belo Horizonte. Por quê? Porque é isso que você falou. Porque dá gente de tudo quanto é jeito
tipo, classe social, cor, nível cultural, sei lá. Ali passa de tudo na Praça 7. Ali é sensacional. Ao mesmo tempo que é insalubre ali você pode ficar só meia hora, 40 minutos. Não passa disso, não. Você já vai ser afetado. Mas você encontra de tudo. De tudo. E tinha a Praça do Povo ao vivo no Balanço Geral, uma época que, pelo amor de Deus, era ao vivo a Praça 7. Você imagina, ao vivo. A gente tinha uma produtora que hoje ela tem em São Paulo. Ela é editora. Ela estava com o Geraldo Luiz no Domingo Show. E eu não sei onde que ela está lá dentro, mas não. Eu sei que ela é editora, muito boa de serviço. Aqui ela já tinha virado editora também. Mas na época, no começo, 2009, 2010, ela era produtora. O pau quebrava tanto na Praça 7, era tão insalubre, que ela teve síndrome do pânico fazendo produção da Praça do Povo. Ninguém aguenta, não. É uma loucura. E quando você... Porque vivo não se controla, né? Quando você diz que controla e quando não vive, não é. Pode aparecer qualquer pessoa, falar qualquer absurdo e você ficar na saia justa. Porque você não fica em saia justa. O quê? Não. Ô, Garcia, se fica, não aparece. O que você já encarou na Praça 7 que você falou, nossa, essa aí eu não esperava, que roia, que não sei o quê. O que você já passou? Nossa, é tanta coisa, Edilene. Porque, assim, direto eu tô lá e eu vou para fazer um Povo Fala, porque, assim, numa matéria jornalística normal, de 2 minutos e meio, você faz um Povo Fala, que se chama, que são pessoas aleatórias dando a opinião a respeito daquilo ali, você pega 2, 3 no máximo. Cada uma, sei lá, fala o que, 10 segundos, 15 segundos no máximo. Eu, quando eu ia fazer matéria, eu fazia era 20, 15 Povo Fala, no mínimo 15, 20, 30, cheguei a fazer 30 uma vez. E ao vivo, vai direto. Nossa, é muita coisa. Tem dia que fazer Povo Fala na Praça 7 é meme do caixão. Nossa, total. Total. Eu dou uma variada. Eu faço ali na Amazonas, descendo. Não estava na Praça 7. Eu estava na Amazonas, do lado do Cine Teatro Brasil. Ah, não, eu estava ali perto do Cine. Ali, mas lógico que é Praça 7. Eu tento fazer, tento fazer na Praça da Savassi, não dá, não funciona. Na Praça Rio Branco, eu acho que é pior do que a Praça 7, não dá definitivamente. Se já é difícil fazer na Praça 7, na Praça Rio Branco não dá. Na Praça da Savassi não tem jeito. Lá no Mangabeiras não dá também. Tem que ser muito específico. E eu sempre falo isso, se quiser um Povo Fala bom, pra você ir no olho, você tem que escolher a pessoa no olho. Ah, mas isso é preconceito. Eu falei, não é preconceito, é pós-conceito. E eu tenho um para-raio de maluco. Esteja bem arrumado ou mal arrumado. O maluco me acha, não tem jeito. Mas é bom demais. Não fala, tem umas entrevistas que se a pessoa tem que ser babacena, porque senão não fica bom, não. E tem que ser espontâneo, natural. Na Praça 7, quem tem coragem de parar e me dar entrevista, é quem está a fim de falar. Isso é ótimo. E eu falo assim para a pessoa, se ficar ruim, a gente faz de novo. Mas assim, eu nunca faço de novo, porque fica bom pra caramba. Porque pega a espontaneidade da pessoa. É isso que a gente quer. É a pessoa que quer interagir, que quer participar, sabe? Que está disposta a colaborar. Eu sei que tem gente demais, e tem, que corta a volta de mim na Praça 7. Com certeza, Garcia, que é muito importante essa observação sua, porque a Praça 7, além da quantidade e da diversidade, tem muita gente também mais simples, e a gente sabe que as pessoas, às vezes, mais simples, têm mais boa vontade de receber a gente, falar e contribuir, do que se você for num lugar de classe média alta, e você vai abordando todo mundo, não. Eu falo na produção da rádio, quando a gente tiver de TPM, não manda fazer Povo Fala, não, porque só um repórter sabe o que é abordar 10 pessoas e tomar 9, não. Tem vontade de morrer, tem vontade de sumir, tem vontade de fazer tudo, menos o raio do Povo Fala, porque tem dia que é irritante, mata o repórter. Isso. Então, a gente procura ir nos lugares onde as pessoas vão querer falar com a gente, porque ser rejeitado para nós é ruim demais, não é, Garcia? Não, você tomar um não, é horrível, imagina tomar 9 não, 10 não. Não, é duro. E é assim que muitas vezes, dependendo do assunto, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre o assunto, às vezes porque não querem falar do assunto, porque às vezes estão com pressa. São vários os motivos que as pessoas têm para falar não para a gente, então não come solto, né? E por isso eu dou valor a quem fica vendendo aquele negócio do Greenpeace, sabe, na porta do banco. Como é que... É uma vida dura demais. Tem dia que funciona, flui. Mas quanto tempo você demora para fazer um Povo Fala na Praça 7? Depende do número de pessoas que você precisa entrevistar, depende do tema e depende do humor de quem está lá, passando por ali naquele momento, porque é tudo uma variável, não é? São muitas. Aqui, nesse tempo todo aí, tem alguma história que você passou que você sempre gosta de contar, que você acha assim, putz grila, meu Deus, nem acredito que isso aconteceu comigo, nessa vida doida de jornalista, de repórter, alguém te agarrou ao vivo, te atacou, tentou te bater?
Te confundiu? Sei lá. Teve uma que foi a coisa mais louca, assim, esquisita que aconteceu. Uma, não várias, né? Mas eu tô lembrando de uma aqui. Foi do julgamento do Bruno, em 2012. Eu Em não tinha nascido Contagem. nessa época, infelizmente. Infelizmente, Garcia não era nascido. Ô, Gilene, aquele Oi. negócio virou um circo tão grande, aquele julgamento do Bruno. Desculpa, perdão, peço perdão, desculpa. Até em memória da finada Elisa Samúdio, da mãe dela, É que um foi um fato. crime de Essa história, honra. no fundo, é triste, né? Isso, foi um crime de honra, com requintes extremos de crueldade, aquela questão toda, todo mundo já sabe. Mas, por outro lado, foi um circo. Foi um julgamento muito midiático aquele. Era um querendo aparecer mais que o outro, inclusive a gente da imprensa. É. Advogado, juiz, promotor, o Brasil inteiro virado aqui para Belo Horizonte Contagem, em 2012. Não era para menos. E aí, um dia, me falaram assim lá na redação. Não sei se foi no segundo dia de julgamento, durou acho que uma semana, eu acho. E aí falaram assim, vai lá e faz alguma coisa. Mas fazer o quê? Qual que é a pauta? Não sei. Porque a gente tem uns 12, 13 repórteres nossos lá, ou fazendo o entorno, sei lá, fazendo a periferia do negócio. E não tinha nada para eu fazer. Mas vai lá e faz. Se eu posso fazer do meu jeito? Eu olho para você e fico rindo. Posso fazer do meu jeito? Vai lá e faz. Traz o material aí para nós, em 2012. Aí eu comecei a pegar para ficar bem didático, bem claro. Assim, vou fazer um negócio meio Cacete Planeta, meio CQC. Com informação, e onde eu puder tramitar com descontração, eu vou. Tendo em vista que a gente não pode perder de vista o caso que foi, né? O que era o motivo de tudo. Daquilo ali está acontecendo. Só que era um circo. E aí eu fiz, o negócio deu certo. Do tipo assim, vou dar só uma que eu lembro, assim. O Edson Moreira chegou, ele que tinha feito o inquérito, ele chegou no fórum, a imprensa do Brasil inteira em cima dele. Aí eu lá, Como é que 500 eu sei lá? pessoas em cima de mim. Aí do nada eu viro para o Edson Moreira e falo assim, doutor Edson, nesse processo, é melhor arrolar ou ser arrolado? Ele olhou para mim e não entendeu porcaria nenhuma, sabe? Então, assim, foram perguntas. Aquele negócio, assim, o outro lado, do ponto de vista, para mostrar que era um circo também que estava acontecendo, era uma crítica. E aí, falando se o Bruno tinha defesa ou não tinha, esse tipo de pergunta, em duplo sentido, com piadinha, só que colou muito bem, porque a gente teve muita sorte que o pessoal entendeu quem estava dando entrevista, tirando o doutor Edson Moreira, que é lógico, do nada alguém aparece e fala isso. Então, assim, o negócio deu certo, não ficou de mau gosto. Inclusive, quando a matéria foi ao ar no mesmo dia, a gente conseguiu editar ela rapidinho, com 6, 7 minutos de matéria, que é uma eternidade, a gente conseguiu a liderança do Ibope, porque o Ibope é medido minuto a minuto, e aí a gente passou na frente da emissora concorrente, e aí, naquele momento do programa, a gente conseguiu colocar o balanço geral na liderança do Ibope com aquela matéria, que foi a mais diferente de todas. E no dia seguinte, muita gente passou a fazer aquilo, a dar um ponto de vista, um olhar diferente. E olhar para aquilo ali também como um circo. Senão, peraí, o que a gente está fazendo? Isso virou uma palhaçada no sentido literal. Calma aí. Então, assim, foi um ponto de vista diferente. E várias outras coisas. Mas essa do Bruno foi interessante. Foi um caso muito sério, de repercussão mundial. E aí a gente conseguiu emplacar um ponto de vista diferente, sem ser grosseiro, tendo o respeito à história, a tudo que aconteceu. A quem estava lá trabalhando, sabe, Edilene? Criticamente acabaram expondo também como estava teatralizado aquele julgamento, né? Porque a gente que acompanhou de perto sabia que, na Você lembra? verdade, o Bruno teve muito de teatral, assim, né? Os advogados eles Você, apareceram bastante, o que inclusive prejudicou a defesa do Bruno, e porque, dependendo da escolha que ele tivesse feito, talvez ele não levasse uma pena tão alta, porque no fim das contas acaba-se
o que se percebeu foi que ficou provado que ele teria cometido esse crime, então ele não teria que escapar, e quem quer punição, quer que tome a punição maior, mas quem sabe contratar um bom advogado consegue, pelo menos, minimizar a pena, o que ele não conseguiu, né? O que mostra que aquela situação foi um grande... Ô, Dilene, de fato, por si só, um grande tribunal de júri já é um teatro tremendo. Ganha tremendo. quem tem um bom argumento, óbvio, mas quem sabe convencer e tocar o juiz, tocar o júri, aquela coisa toda, aquela encenação, aquele teatro, aquele jogo de cena, jogo de olhar, gestual, a palavra que emprega, o tom de voz. Então, assim, e do lado de fora estava pior. Você lembra? Melhor do que eu, porque você estava lá dentro, você estava lá fora. Eu só fiquei lá fora e acompanhando, óbvio, de perto o que estava acontecendo lá dentro. Mas você viu, teve exagero. Não, aconteceu tanta loucura nesse julgamento, e tinha muitas polêmicas do Écio Quaresma. Depois disso, o próprio Edson Moreira se elegeu parlamentar em função da visibilidade que ele ganhou, em função também das ações dele para ganhar visibilidade durante esse processo. Foi uma loucura danada. Virou meme aquele negócio dele, você vai morrer. Você lembra? Você não vai apanhar. Você vai morrer. Assim, não, você vai morrer. Ele até usou na campanha. Se você não votar em mim, você vai Era morrer. uma loucura. Você sabe que tem uma história que a gente pegou aquela fala do Edson Moreira, na época existia aqueles Nokia 1001, sei lá se o nome é assim, porque eu nem lembro mais. A gente pegou uma fala do Edson Moreira e esse virou toques de vários celulares nossos, porque foi realmente um meme da época. Não tinha rede social, mas tinha isso, né? Porque, com todo respeito à história, que é o que você disse, né? Mas ela tem diversas vertentes. A periferia da história, ela é muito louca. Tanto que esse livro do caso Bruno, essa história do caso Bruno, deu 2 livros, um está aqui comigo, olha, eu até tirei ele hoje em dia. Por favor, deixa eu ver. Indefensável. Uhum. Tá vendo? O goleiro Bruno é a história da morte de Elisa. O Leslie Leitão, que é um puta no jornalista lá do Rio de Janeiro, que veio especificamente para cobrir, ele estava no Jornal Extra, eu acho. A Paula Sarapo, que era do estado de Minas, que é casada com um canarinho, hoje também mora no Rio de Janeiro. E o Paulo Carvalho. É um livro muito legal, eu li. E o Lúcio Adolfo, que também foi advogado do Bruno, foi o último advogado do Bruno, escreveu esse livro aqui. E eu abri o livro, Garcia. Aí eu falei com o doutor Lúcio Adolfo, me deu esse livro. Aí eu estava nas primeiras páginas, eu vi que apareceu o meu nome umas 10 vezes. Eu falei, gente, eu vou fechar esse trem aqui antes que eu queira sumir e peça para caçar essa edição, porque ninguém sabe o que foi dito no livro, né? Porque assim, a gente não vê antes da publicação. E aí, com certeza, tem seu nome nesse livro aqui também, porque nós que acompanhamos esse caso. E no dia do julgamento do caso Bruno, no último dia, que inclusive terminou no Dia Internacional da Mulher, porque outra ação que disse que foi programada, né, para ser simbólico, já que Elisa foi vítima de uma violência, da pior violência que se pode sofrer, foi assassinada, né, um caso de violência extrema contra a mulher, e o julgamento terminou nesse dia. Eu bati cartão às 7h20 do dia 7 e saí da Rádio Tatiaia às 5h20 do outro dia. Nossa, eu fiquei 22 horas em Contagem, trabalhando nesse julgamento, porque ele não acabava, foi a madrugada inteira, e a gente pegando os bastidores, foi uma loucura danada. Eu lembro que quando encontraram o Bruninho, nós fomos atrás das viaturas, olha, gente, acontece muita coisa louca, viatura, e a gente atrás para poder tentar encontrar, porque teve toda uma... Antes do caso ficar mais esclarecido e mais conhecido, teve uma série de acontecimentos, né? Primeiro, as redações receberam uma ligação, depois o primo do Bruno falou alguma coisa no Rio de Janeiro, aí vieram atrás do menino, que era o filho do Bruno, aqui em Ribeirão das Neves, aí foi aquela história toda, e a gente acompanhando para e passo, dia e noite. Eu lembro que 7 matérias que eu fiz foram incluídas no inquérito da Polícia Civil, porque a gente tinha conseguido fazer, e outros profissionais de imprensa também conseguiram, matérias antes da própria Polícia Civil, tamanha bagunça que o trem era. Ver se pode a gente, por reportagem, conseguir fazer um levantamento antes da própria autoridade policial. E esse caso foi uma loucura danada, você bem citou ele, foi um caso histórico, emblemático, na história de qualquer repórter que tenha sido dessa época contemporânea nossa, que tenha acompanhado esse caso. Realmente foi completamente fora do normal, em termos midiáticos também, foi um caso que, assim, muita gente queria aparecer demais nesse caso, que tornou ele ultra teatral, né? E no meio disso um sofrimento, uma pessoa morta, uma criança órfã e aquela loucura toda completa. Não, e morta daquela maneira, né? Assim, é uma coisa muito mórbida, muito, sei lá. A razão daquilo tudo está acontecendo, sabe? Que loucura, né, Garcia? Esse caso é muito, muito doido. O que mais que você cobriu de caso que você considera emblemático? Tem uma característica sua que eu queria muito falar sobre isso, que você
bem-humorado, brincalhão e tal. Primeira coisa, eu queria te perguntar se desde o início da profissão você imaginou que você pudesse usar esse seu lado no exercício do jornalismo, porque muita gente acha que jornalista é só sério, sisudo, não, e você consegue fazer o jornalismo como todo mundo, só que nessa pegada um pouco mais leve. Você imaginou que seria assim desde o começo ou não? Você conseguiu Não. imprimir sua personalidade ao longo do tempo? Engraçado, eu estou tendo dificuldade agora, você vê, já com uma certa bagagem, um certo conhecimento, uma certa rodagem, eu estou conseguindo agora, com mais dificuldade, emplacar e dar continuidade nesse sentido ao tipo de jornalismo que eu faço, com um viés um pouco mais descontraído, que permite uma brincadeira, quanto permite uma brincadeira, porque a gente trabalha demais, Edilene, você sabe disso, nesse lado, com esse viés que eu procuro pegar, com ironia e sarcasmo. E a gente sabe também que numa sociedade como a nossa, com muito analfabeto funcional, que não consegue interpretar, não tem a capacidade de interpretar um texto, você trabalhar com ironia e sarcasmo é difícil demais. E aí, se o receptor não entender a mensagem, não compreender a mensagem, a primeira coisa que ele faz é rechaçar. E aí, com rede social, é te detonar e acabar com a sua vida, acabar com a sua reputação. Lá na Revolução Francesa, eles acabavam com os outros cortando o pescoço. Hoje, se acaba com uma pessoa destruindo a reputação dela. Eu comecei a fazer esse tipo de jornalismo com essa nuance, com esse viés mais crítico, com humor, embora eu saiba que há uma linha tênue que divide o jornalismo do humor. As coisas, às vezes, não se misturam. Tem que ter esse limite, esse negócio. Comecei com isso e em 2008. Foi um pouco demorado para emplacar, mas a gente conseguiu emplacar isso. Fazendo matéria comunitária, fazendo matéria de esgoto. Por exemplo, metade do Brasil não tem saneamento básico. Aí a gente vai aqui do lado, aqui na região metropolitana, sei lá, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, fazer uma matéria de uma rua detonada que está com o esgoto aberto, aí você faz aquele tipo de pergunta. Situação aí, tem quanto tempo assim? Tem 20 anos. E aí, a senhora não está esgotada? Sabe, fazendo esse tipo de trocadilho? Uma gracinha? Uma gracinha, mas sem perder de vista o serviço que precisa ser prestado, a notícia e a informação, que é a razão da gente existir, da gente estar ali. Mas se puder levar para uma coisa mais engraçada, dá para levar. E aí emplacou, deu super certo. Agora está difícil. Eu não sei o porquê. Você sabe me responder por que está difícil? Será que o índice de analfabetismo funcional aumentou no Brasil em 10, 11 anos? Não sei. Porque se você lida com o trocadilho, sabe aquele negócio, você entendeu a piada, entendeu? Você usa, às vezes, uma pergunta alusiva a um caso que aconteceu recente, não tem nada a ver com a história, mas se a pessoa está antenada, ela vai fazer a conexão. Então, assim, esse negócio vai transitando assim. Então, assim, para quem... Tem que ter muito cuidado para quem receber a mensagem entender. E, às vezes, a gente não é entendido, compreendido, sabe, Edilene? Eu não sei o que aconteceu. Eu te entendo, Garcia. Não tenho resposta para isso, mas acredito que a gente tenha diversas variáveis que possam ser pontos de reflexão. A gente tem, ultimamente, agora isso vem sendo desconstruído, mas a gente nunca sabe qual é o equilíbrio. Qual que é o ponto bom, na verdade, é o equilíbrio, né? Que a gente tem os defensores do politicamente correto e do politicamente incorreto. Então, quem defensor do politicamente correto, às vezes fica ofendido dependendo da colocação, né? E aí a gente tem muito esse limite, eu sei que você tem esse limite, não é um problema. E os que gostam mais do politicamente incorreto tendem a se ofender menos com essas situações. Eu acho que uma outra coisa que aconteceu também é que as pessoas vivem bombardeadas de informação, então elas perdem um pouco a referência de todas as informações, sabe? Nem sempre elas conseguem fazer o link, porque não conseguem acompanhar as histórias, porque é muita informação, ela não sabe o que ela... Como coordenar esse consumo de informações, eu acho que aí a pessoa acaba também perdendo um pouco o fio da meada. O básico que deveria ser compreendido de um processo inteiro, ele fica para trás. E aí as pessoas não conseguem fazer esses links. Eu acho que, de repente, pode ser algo desse tipo. Inclusive, tem várias pessoas mandando abraço aqui. Ô, Garcia, eu vou parar só para dar um pouquinho de abraço. Claro. Ana Carol, Hernani, eu tô lendo, viu, gente? Eu boto óculos que eu não tô enxergando nada. Cada dia tá pior. Eu tô virando uma tia com todo respeito. Uma tia também muito bom. Ana Carol, Maria, Hernani, Ângela, Cíntia, Cleiton, Renan, Camargos, o Washington, Daniel, Ivana, o Vander Andrade, que fala, é jornalista como nós, fala lá dos Estados
Unidos também está mandando abraço aí. O Sério, inclusive o Sério falou aí que cantou Boate Azul com você na Praça 7. Teve isso? Teve. Que loucura, hein? Que negócio é esse? Porque Para-raio de alguém tem maluco. fala no sapatinho, fala no sapatinho, não estou entendendo nada. Essa aí é uma piada interna. Que história é essa de Boate Azul? Antes de eu voltar à pergunta que eu vou fazer justamente sobre esse tema de às vezes, nas pessoas não compreenderem mensagem, que a gente tem que ter um cuidado ultra Tem. cuidado na hora de construir essa mensagem para nos fazermos entender. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso, que tem alguém aqui que pergunta: já insultaram ou agrediram vocês por confundi-los com alguns veículos que têm posicionamento político contrário? Vou fazer uma pausa. Peraí, Garcia, para falar sobre esse assunto. Porque Esse é bom, eu quero falar disso. esse assunto é bom demais. Depois eu quero voltar no Boate Azul, também é bom. Nós, jornalistas, hoje a imparcialidade, né, a neutralidade, ela é uma busca constante. Muita gente diz que não é possível ser totalmente neutro, porque cada um de nós carrega uma bagagem, uma história, tem sentimentos específicos, somos pessoas, então não tem como ser totalmente neutro. Mas a imparcialidade é uma busca. A notícia ela tem que tratar as partes com respeito e com justiça. Não interessa o que eu penso, se eu discordo da fonte, eu dou o espaço para o contraditório, eu dou o espaço para todos e construo a informação de uma forma justa, de forma a reportar aquele fato que eu estou vendo, aquela notícia, o que está ali. Esse é um ponto. Agora, nós vivemos um cenário político muito polarizado. Então, nós jornalistas, se a gente vai cobrir uma manifestação, por exemplo, que é uma manifestação da esquerda, a imprensa chega lá e não importa quem da imprensa, se for alguém de um grande veículo, a pessoa, normalmente, alguns manifestantes, aqueles que são um pouco mais inflamados, vão falar fascista, coxinha, mídia comprada, sai daqui. Aí você vai numa manifestação, que é uma manifestação mais da direita, esquerdopata, comunista, aí você fala, gente do céu, eu tenho uma excelente relação. É dura, não, ninguém aguenta isso não, Garcia. É dura. Eu tenho uma relação muito firme e muito respeitosa com militantes da direita e da esquerda, até porque eu sou da cobertura de política, também transito muito bem entre os políticos da direita e da esquerda, porque eu trato todo mundo com respeito, e aí é o mesmo caso seu, quando as pessoas reconhecem a seriedade do seu trabalho, a relação, ela fica uma relação muito mais harmoniosa. Então, eu nunca enfrentei nenhum problema desse tipo mais grave em manifestação, mas eu já vi diversos colegas tão sérios e tão justos quanto eu serem rechaçados por causa de revolta com o veículo, por causa do que a pessoa pensa da mídia, revoltado com a imprensa, né? E normalmente quem fica revoltado com a imprensa é quem fica propagando fake news, porque o trabalho da imprensa é um trabalho fundamental. Eu já vi colegas serem expulsos de manifestação, já vi manifestantes tentando bater em colegas, já vi manifestante enfiando em via a ponto de eu puxar o microfone e pegar o vivo para mim, porque a pessoa ficou totalmente sem ação, porque foi atacada. Então, assim, a gente sofre muito nesse sentido, né? Você também, Garcia, já passou por alguma situação desse tipo? Claro, 2013, Foi uma queimaram o loucura. carro aqui, viraram o carro da Record. Carro É, de da outras rádio emissoras também quebrado também. para-brisa. Conta Pois para é. nós um pouquinho desse drama. É Não, um drama, exato. né? Na verdade. Assim, e tinha gente que defendia a gente, estava eu, cinegrafista, e o auxiliar não estava, porque ele estava com um carro no entorno da manifestação, que eu não sei de onde que tinha saído, para onde que ia. Não sei se, eu acho que o final dessa que eu cobri, a gente foi hostilizado, o final foi na Câmara dos Vereadores, eu não lembro onde que começou. E aí o auxiliar não estava. A gente com a câmera grande, imensa, o microfone, né, lá muito claro, muito explícito para todo mundo ver. E muita gente defendeu a gente, assim, só deixa o pessoal trabalhar, pai e tal. E ao passo que também a gente foi hostilizado. E aquele negócio assim, sabe, eu tô ali para trabalhar. Se eu pudesse escolher, de repente eu nem estaria ali. Eu estaria em outro lugar mais seguro, por exemplo, mas não deixar de reportar essa situação. Isso é muito sério, porque é o seguinte, eu entendo a revolta, eu compreendo, naquela época eu compreendi, agora mais ainda, só que é o seguinte, hoje é o pessoal da Globo que está sendo hostilizado, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser o da Record, amanhã pode ser do SBT, da Bandeirantes, sabe? Então isso eu não acho legal, eu não acho saudável, porque o profissional que está na rua, ele está ali trabalhando, ele está ali defendendo o pão, o leite da família dele, sabe? Ele tem esposa, ele tem filho. E às vezes ele não pensa o que a emissora dele pensa. Isso vale para qualquer emissora. Então, assim, eu acho que tem que ter esse respeito fundamental. Se a gente exige respeito, se a gente quer uma sociedade melhor, um país melhor, a gente tem que passar a tratar o próximo com uma melhor condição, com um respeito maior, com todo o direito que todo mundo tem de se manifestar, de se opor a alguma ideia, alguma propaganda. Porque publicidade
publicidade de produto. Propaganda é quando você vai enfiar na cabeça de alguém uma doutrina, uma situação toda. Então, às vezes você é contra aquilo ali, mas o profissional na rua ele só está exercendo o trabalho dele. Isso é muito chato, porque eu já passei por isso. Eu já fui hostilizado dessa maneira e já fui hostilizado também de uma maneira, digamos assim, velada, que a gente foi fazer uma cobertura e eu vi que a gente ali não era bem-vindo. A gente sente, ninguém precisou falar, gritar a palavra de ordem, falar palavrão pra gente, ameaçar como está acontecendo agora e aconteceu em 2013, colocar dedo na cara e falar, você não me representa, esse negócio todo, que eu quero te representar. Desculpa, eu não quero te representar, meu amigo. Cada um se sente representado por quem quiser. Eu não tenho essa pretensão, sabe? Esse negócio todo. E o nosso papel é reportar, né? Muito antes, pelo contrário, não é representar de uma parte nem outra, Claro, é reportar. Exatamente. E aqui que você estava falando aí, até com qualquer tipo de viés. Pode ser o mais engraçado, você querer descontrair, você querer brincar, você querer fazer trocadilho. Uma coisa você tem que fazer o jornalismo, que é a base disso tudo, é ouvir os dois lados. Você não pode brigar com o fato, querendo você ou não, é igual a gente da televisão. A gente não pode brigar com a imagem, querendo a gente ou não. A imagem é a imagem, o fato é o fato. E você tem que ouvir o máximo possível as partes envolvidas. Tem o quê? Tem 5 partes envolvidas? Ouve as 5. Tem 10, 15? Ouve o máximo que puder. Ou as 10, 15, se for possível. Se você tiver esse tempo todo. Você não pode ser parcial nesse sentido, de direcionar só para um lado. Porque esse negócio de imparcialidade isso não existe. Isso nunca existiu. Mas o básico, ele existe, ele precisa ser colocado em prática, que é ouvir todos os lados envolvidos. Mas como é que você vai ter um diálogo, por exemplo, mínimo que seja, numa manifestação, o camarada já está pronto para te atacar, a pessoa, sabe? Não dá. As pessoas estão muito agressivas, né? Essa polarização, ela está muito latente. É impressionante isso, como as pessoas, Sabe a por quê? tudo elas reagem com violência. Edilene, sabe por quê? Você nunca se falou tanto em política no Brasil. Não, realmente. Mas o debate político no Brasil ainda continua escondido, sei lá, encoberto, está em algum lugar, que ele não está ainda no patamar que a gente gostaria que tivesse. Por quê? Porque o que existe hoje, para mim, é um Fla-Flu e um Cruzeiro e Atlético, e que a gente não discute, a gente não debate, a gente quer impor a nossa ideia. Por que sempre vai dar BO com cruzeirense e atleticano, por exemplo, discutindo futebol? Olha para você ver, é uma incongruência incrível. E não vai dar certo nunca. Suponhamos, eu sou Cruzeiro, você é Galo. A gente vai quebrar o pau, a gente vai discutir, porque eu vou tentar convencer você que é atleticano, por exemplo, que o Cruzeiro é melhor. E o contrário vai acontecer. Você vai querer me convencer de que o Atlético é melhor. Um cruzeirense fazendo, na sua ideia, sei lá, um ponto, que eu mude de time. Porque a ideia é por isso que o pau quebra na política. Que quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é PT, quem não é, fica querendo convencer o outro a mudar de lado. Isso não vai acontecer. Por isso que o pau vai quebrar. Por isso que vai ter briga na família. Por isso que vai ter gente sendo hostilizada na rua. Porque quem já tem um posicionamento está afim naquele posicionamento. Vamos debater a ideia. Não fica querendo mudar o outro de lugar, não. O problema é até aí. Você fica querendo mudar o outro de lugar, fazer o cruzeirense virar atleticano, o cara que é petista virar bolsonarista e vice-versa. Não vai funcionar. Eu falei isso na véspera da eleição passada, eu estava apresentando um balanço geral no sábado. Eu falei assim, gente, vem cá, já tem gente brigando demais na família, no grupo de família. E gente de tudo quanto é tipo de classe social e com qualquer tipo de grau de escolaridade. Eu estava fazendo faculdade de História, a minha professora lá numa disciplina, ela é mestre, ela é doutora, ela é isso, ela é aquilo. Ela quebrou o pau na família dela. Então, assim, isso é inerente ao seu grau de escolaridade, seu nível de informação, sua posição social. O pau quebra, o ânimo sobe. E aí eu falei assim, ao invés de você querer ficar mudando o outro de lugar, querendo convencer que o camarada que ia votar no Haddad tem que votar no Bolsonaro ou vice-versa, você tem que buscar, já que você está querendo fazer campanha, querendo fazer aquilo que você predispôs a fazer, você tem com quem está em dúvida. Quem está em dúvida? Vou votar em quem? Aí você vai lá e tenta convencer, fazer o seu proselitismo político, sabe? Agora, quem já está com o pé fincado não muda. Muda, Edilene? Não muda. Não, não muda, Garcia. Eu acho que o que falta é que hoje, eu acho importante que a gente debata política hoje, porque é importante que nós debatamos políticas e política que ocupemos esses lugares, porque senão você deixa a decisão na mão de outrem, de outra pessoa, e não adianta você reclamar. Então é importante que as pessoas se envolvam, se elas quiserem, é importante que elas se candidatem, mas é importante também que elas busquem informações para um debate qualificado. Eu vivo numa luta constante, porque eu faço a cobertura diária da política, então daqui a pouco eu vou falar, entrou um pessoal, assim,
da nata da imprensa aí. Daqui a pouco vou mandar um abraço para todo mundo, lembrando do caso Bruno. E aí, nessa cobertura política, eu acho que faltam argumentos para as pessoas e elas ficam nesse debate raso, polarizado demais da conta, em que não tem a escuta, em que não vai se chegar ao consenso, porque as pessoas não querem isso, elas querem adotar um lado e pronto, e começar a briga. E não é isso. Então, lá na rádio eu tenho a coluna em cima do fato, que vai todo dia ao ar entre 4 e 5 no programa Plantão da Cidade, participo com o Eustáquio, agora eu lancei um quadro aqui no Instagram mesmo, mas que ele também faz parte da coluna, que chama ABC da Política. Toda vez que vem um termo que normalmente a gente não usa muito relacionado à política, eu defino esses termos para que as pessoas comecem a saber exatamente o que as coisas significam, como as coisas tramitam, como se dão as relações, por isso que eu trago muito mais bastidor do que trago a notícia em si, porque é importante que as pessoas entendam como funciona para que o debate fique qualificado, porque senão nós vamos ficar nesse lenga-lenga aí, enquanto isso, grandes políticos usando a massa de manobra e brigando o tempo inteiro, e a população só perde com isso, porque, na verdade, para eles tem alguma vantagem, a maior parte enriquece, são muito bem remunerados, têm o poder na mão, fazem o que querem, e a população fica igual boba aí, eles ficam se matando, e os caras estão se dando super bem. Não é isso que a gente quer, todo mundo quer ser representado, é para isso que existe política, democracia, eleição e companhia, né? Aqui, ó, Tâmara Teixeira entrou aqui, que é repórter do Tempo, foi repórter do Tempo muito tempo, repórter do Times, muito tempo, e ela, do nosso aqui de Minas Gerais, e ela cobriu o caso Bruno, inclusive uma grande amiga que eu fiz nessa época, a Tâmara Teixeira está aqui falando, as histórias de bastidores são sempre as melhores. O Zuba, Fernando Zuba, que hoje está na Globo, é um puta de um repórter investigativo, cobriu o caso Bruno como ninguém, eu fez amo entrevista. de paixão, Zuba, amo de paixão ele. Zuba, declarações ao vivo, meu amigo, tá aí para você. Aqui, Alexandre Neri. Ó, bom pra caralho. Serviço, igual você, ajuda os colegas na rua. É gentil, é bom serviço, gentil e ajuda os colegas na rua. Esse é demais, não é? Eu adoro também. Tá ele aqui, Tâmara Alexandre Neri, fotógrafo lá de Santa Luzia, falando, eu entrevistei o Bruno quando ele chegou na PAC, falou que ficou com dó dele. Depois você conta pra nós por que você ficou com dó do Bruno, viu, Neri? E aí ele tá falando aqui, o Zuba, saudade dos amigos e tal. Aí o Nery tá falando, depois eu filmei o casamento dele dentro da PAC. Gente, ó pra você ver, muito bastidor que aparece aqui. Câmara falando, saudade da convivência, a gente morava no fórum e no DI, verdade, a gente morava no fórum e no departamento de investigações ali na Lagoinha, era uma loucura, passava noites, ia atrás do delegado até a porta da casa dele, achando que ele ia ouvir alguém. Quantas vezes nós não seguimos no carro da emissora, o próprio Edson Moreira até a casa dele, o dia. Eu tenho até vergonha de contar um trem desse, gente. Não é possível, não. Ô, Garcia, é duro. Aqui, para ficar um pouquinho mais leve, Garcia, fala aí desse sonho de cantar Boate Azul lá na Praça 7. Que é isso, meu filho? Boate Azul é bom de noite. Quando nós já estamos com golo. Se não me engano, foi uma reportagem que a gente fez com um cantor do Jequitinhonha que veio aqui para BH. Ele desceu na rodoviária e a gente marcou de encontrar com ele na Praça 7. E aí a gente estava mostrando para ele como é que era Belo Horizonte, mais ou menos assim. E nada melhor do que um cartão de visita como a Praça 7. E aí ele estava cantando um negócio lá e apareceu o cara que começou a cantar Boate Azul. Eu comecei a imitar o Eduardo Costa com o Leonardo. E aí a gente fez um bem bolado lá na Praça 7, uma marmotada danada, um circo danado. Imita, canta aí para nós no cabaré. Não. Aí. Você cantou? O cabaré tá pegando fogo. Pega fogo, cabaré! Tá pegando, não o Brasil para. tá pegando. Ô, Garcia, desses tempos todos seus aí de reportagem na rua, embora você ainda seja um adolescente, tem alguma coisa que você não fez e queria fazer, assim, na sua trajetória? Eu não vou falar não, porque depois eu faço, sabe? Depois eu quero ganhar dinheiro, sabe? Ah, ô, Garcia, eu tô com você nesse grupo. Eu quero ganhar dinheiro. Eu também sei, meu filho. Agora, eu tenho que falar uma coisa muito importante aqui, de bastidores também, que é o seguinte, que é que poucas pessoas veem. Eu gosto muito de você, Edilene, assim como eu gosto do Zuba, o Fernando Zuba, que não aparece, é repórter atrás de câmera, atrás de tudo, foi repórter de impresso muitos anos, muito bom de serviço. Você ainda aparece, eu também apareço, mas é o seguinte, que além de você dominar a técnica, né, você com habilidade, dominar... Não, domina. Tem uma competência exemplar. Para mim, o bacana, o barato, é que você é muito gentil com todo mundo, você é muito educada. E, no caso da profissão, você ajuda um colega em apuro. Sabe? Eu também passo apuro, vocês também me ajudam. Nossa, mas é isso que eu quero ressaltar, porque a nossa classe jornalística, ela é muito desunida.
Tanto é que quando a gente toma um toco numa entrevista, todo mundo cai na gargalhada. O primeiro a rir é repórter, cinegrafista, fotógrafo, porque gosta de ver o colega levando pau, levando tinta por baixo. E no esporte, na política, qualquer editoria. É assim, a gente. E você sempre, quando você vê um colega em apuro, você sempre ajudou. E isso me toca muito, me comove muito, porque eu sempre preciso de ajuda no lugar, estou sempre precisando. Às vezes por chegar atrasado, às vezes por entender o que está acontecendo, porque a gente é deslocado uma situação ou outra rapidamente, a gente não teve tempo de estudar a pauta, e você sempre demonstrou esse carinho com todo mundo. Não foi só comigo, não. O Eduardo Costa também é assim, o Laudívio Carvalho também era assim. Sempre quando via um colega em apuros, ajudava, sabe? Na medida do possível. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Para te elogiar nesse sentido, né? Demonstrar todo o carinho que eu tenho por você, e falar, por exemplo, a gente é tão desunido, a nossa classe jornalística, que aí, na janela a gente vê manifestação, bater palma para o pessoal da saúde, com razão, que está na linha de frente, para a polícia, para todo mundo que está nessa batalha da Covid-19, aí, do coronavírus, e a gente não vê uma manifestação de carinho com jornalista. Você viu alguém bater palma para jornalista? Não, o trem tá feio, não tem ninguém batendo palma para Sabe nós, por Garcia. quê? Nós estamos sofrendo. Sabe por quê? Não é porque eu estou querendo massagear o ego meu ou da classe dos colegas, não. É porque a gente está caindo no descrédito, assim como a política. Como político, sabe? Isso é perigoso. Isso é perigoso. O jornalismo e a política estão caindo no descrédito da população, e aí falta esse reconhecimento. E jornalista é o seguinte, ele só tem uma coisa na vida, você sabe melhor do que eu, que é credibilidade. Se perder a credibilidade, está morto. Não há razão de existir. Então falta isso, sabe? Entre a gente e do lado de fora para dentro também, sabe? Eu também acho, Garcia, diversas profissões, eu tenho falado isso constantemente, todos os anos, porque tem uma relação muito próxima com vários colegas, todas as vezes que tem eleição de sindicato, as pessoas falam, Edilene, vamos compor a chapa, vamos participar com a gente. Eu tenho muito pouco tempo, porque a rotina na rádio ela é muito intensa, eu sempre estudo, agora estou cursando mestrado, já tive 2 ou 3 empregos, porque às vezes a gente precisa, agora que eu consegui dar um tempo e trabalhar menos, e estudar, que era o que eu queria muito fazer mesmo. Então, nessa proximidade com os colegas, todas as vezes eles chamam e eu não assumo essa responsabilidade porque eu não tenho tempo para isso. E aí eu vejo muitos colegas dizerem que o sindicato não faz o trabalho que deveria. Eu até concordo, o sindicato poderia fazer muito mais e o jornalismo tinha que ter uma entidade de classe forte. Aí quando eu escuto alguém falar, porque o sindicato só rouba, porque o sindicato só fica fazendo militância. Beleza, se o sindicato está ruim, nós temos que nos unir de alguma forma, porque todas as categorias que são fortes têm entidade de classe por trás. Você vê, a OAB tem a Ordem dos Advogados do Brasil, a medicina tem o CRM, a farmácia tem o Conselho de Farmácia, diversas profissões têm seus conselhos fortes, e o próprio sindicato patronal, ele existe e ele é forte. A Federação das Indústrias é, por exemplo, um tipo de sindicato. Nós temos o sindicato patronal da comunicação. Meu chefe, por exemplo, que eu adoro de paixão, trata muito bem o sindicato, negocia muito com ele, é uma pessoa do diálogo, ele já foi presidente do sindicato patronal. Porra, se eu olho meu chefe está unido no sindicato, meu chefe é esperto e bem-sucedido, então eu tenho que ver que eu também tenho que estar unido com a minha categoria, senão vai dar ruim para mim. É óbvio, é básico. Aí a categoria fica toda desunida, aí não milita por um salário melhor, o que deveria, porque hoje o piso do jornalista, eu tenho dito isso, é R$ 2.200, R$ 2.300. Essa é uma profissão fundamental, gente. Precisa de valor, precisa ser mais valorizada. É um absurdo que acontece hoje. O diploma não é mais obrigatório, porque tudo quanto é núcleo do poder que fica com raiva do jornalismo, tenta punir de uma forma, a gente tira o diploma, a gente fala que todo mundo pode registrar sem ter formação específica, aí vira aquela bagunça toda, e aí você desqualifica a profissão e depois você começa a bater nela todo dia, até que ela fique totalmente frágil e sem voz, e hoje isso acontece com a imprensa, apesar da gente fazer um trabalho super qualificado, dos grandes veículos só contratarem profissionais que têm o diploma, dos profissionais que já tem essa formação acadêmica, procuram se qualificar, mas ainda assim a gente continua apanhando, continua desqualificado e muitas vezes perdendo a credibilidade sem fazer por onde para que isso aconteça. Então, acho que a gente tem sido cada vez mais desvalorizado. Enquanto a categoria não se unir, nós estamos na água. Não tem jeito, Garcia. Você tocou num ponto assim que é fundamental, falta união. E essa coisa desse trato com os colegas que você falou. E eu sei um cara que tem muito isso, eu nunca escutei ninguém falar mal de você, aquele cara
está ali para toda hora e que tá beleza, vão ajudar, vamos fazer e tal. E você me impressiona muito porque você tem essa coisa da pegada mais leve, mas você é um cara de muita sabedoria. Nós tivemos aí na semana retrasada, tem umas 3 semanas que a gente teve uma agenda com o Zeme, com o ministro, aí nós chegamos na pauta, aquelas coletivas de distância, todo mundo de máscara, que é trem louco, né? Aquela fila toda, as presenciais quando ainda acontecem, e aí eu fiz algumas perguntas mais técnicas, que eu estava interessada naquilo. Garcia pegou o microfone, pô, chegou, ó, que é isso? O ministro até fez assim, gente do céu, ele fazia cada pergunta que o camarada até... Aí o distanciamento social existe nessa hora. O Garcia faz a pergunta, o cara lá para trás. Então, assim, é muito legal ver isso, essa dinâmica sua e essa diversidade dentro do quadro profissional que você consegue, essa gama de lugares que você consegue ocupar. E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas estigmatizam a gente, né? Fulano é aquele fulano que só faz isso, fulano é aquele fulano que só faz aquilo. E não. Tem isso muito. Não tem, né? Ah, você é palhaço, ah, você é aquilo, ah, não sei o que tem. Eu não me importo. Eu não me importo. O importa o que eu importo é se eu vou entender aquilo ali, compreender e passar bem a mensagem. E não fazer uma leitura equivocada do cenário. Sabe, Edilene? Não posso fazer a leitura equivocada do cenário. Essa do ministro foi bem lembrado, que é o seguinte, porque a gente está numa coletiva com os companheiros, você, aí tem os demais companheiros. Como eu já conheço o perfil mais ou menos de todo mundo, eu já sei que esse tipo de pergunta vai ser feita. Então, eu vou aproveitar a minha pergunta de outra maneira, sabe? Não era para causar, para aparecer. E aí eu acabei usando. A pergunta não é nem tão importante, mas importante é a resposta. Mas para você obter a resposta, você tem que fazer a pergunta. Eu acabei usando a resposta da minha pergunta, claro, porque eu não perguntei em volta. Eu também usei, que foi importantíssima, uma das manchetes, inclusive. Exatamente. Eu perguntei para o Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, em quem a gente deve ouvir. Lógico que foi uma pergunta difícil. Foi uma pergunta difícil. Quem a gente deve ouvir, ministro? O presidente da República ou o ministro da Saúde? Porque estamos... E ele é justinho. Ah, mas você não deve perguntar isso para ele, que você já sabe qual é a resposta dele. Não sei. Não sabe. E pode vir qualquer resposta. Pois é, ele saiu muito bem, porque ele pregou a união do governo, que é o que a gente precisa. Querendo ou não, gostando ou não, entendeu? Independentemente disso, a gente quer o quê? Uma coisa coesa, uma coisa unida para resolver esse problema da melhor maneira possível. E não virar esse pandemônio, essa esquizofrenia danada, porque o negócio é esquizofrênico por conta disso. Porque cada um está correndo para um lado. Imagina se você corre para um lado, o pauteiro corre para outro, o editor corre para outro, o apresentador corre para outro, o comentarista vai correr para outro lado. O que o ouvinte vai falar? Isso vai, gente. O que está acontecendo aqui? Sabe? É isso que está acontecendo no governo. Tá cada um para o lado, o trem tá doido. Pode não, gente. Dá para fazer. Eu não tenho dupla cidadania, você tem? Não tenho, não. Pois é, a maioria absoluta. Estou aqui, agarrada aqui, meu filho. Pois é, eu também. A maioria absoluta não tem dupla cidadania. Então, assim, independentemente... Depois de correr, não. Do seu lado, do seu partido político, do seu lado político, do seu viés, sei lá, que você acredita, da sua ideologia, a gente tem que torcer, independentemente de quem esteja lá, para dar certo, porque a gente está no barco. Tá eu não sou favorável do quanto pior, melhor. Só que como a gente vive numa democracia, a gente tem que ter o direito ao contraditório. Desde que seja tudo civilizadamente. Qual que é o problema? Não tem problema, sabe, Diniz? Com certeza. E você falou, na nossa equipe não pode ir cada um para um lado. Eu quero mandar um abraço gigante para a Ellen Araújo, que ela está aqui, ela é produtora, uma produtora excelente, agora nesse momento de pandemia, que tem muito home office, porque eu estou amamentando, está na idade de risco. A Ellen está também fazendo a posição de coordenação e ela é uma puta de uma parceira. Ellen, obrigada por tudo. Eu quero te trazer aqui para falar dos bastidores, porque eu quero trazer gente de todas as funções. Inclusive, conversei muito com a sua equipe de apuração hoje cedo, que eu estava no plantão, a gente fica trocando aquela ideia, o povo acha que a imprensa não troca ideia. Nós estamos numa coletiva, se eu cheguei atrasada, eu pego a senhora da CBN, da Inconfidência, a gente troca figurinha assim, porque nós estamos no mesmo barco. Claro que você vai fazer uma matéria exclusiva, só sua, mas enfim, coletivamente nós estamos ali, né, Fê? Se naufragar, nós afundamos junto. Exato. Garcia, o que falando aí que você está fazendo a dancinha porque você apresenta o balanço geral, né, também. Na folga, na ausência do Tramonte, você tá ali mandando super benzaço, como sempre eu te acompanho e te assisto. E aí o povo falou que essa musiquinha aqui agora você adotou pra você, ó. Eu sou muito juvenil. Eu sou muito juvenil.
eu tô velho de casa, velho no negócio, e nessa profissão, quanto mais velho no negócio, melhor. Mas assim, eu sou muito juvenil. Aí quando tá passando a luz do estúdio, faltando, sei lá, 1 hora para começar o programa, passando áudio, passando a luz, aí tem que ficar parado. Aí eu começo a fazer palhaçada. E aí alguém tocou a música, eu fiquei dançando lá para passar a luz, mudar de câmera, fazer os negócios que tem que fazer lá. E aí gravaram, e aí colocaram no ar no final da Hora da Venenosa agora, sexta-feira, no feriado. Ô, Garcia, se o Brasil continuar nessa polarização, nessa desunião política, nessa bagunça que tá, o que vai acontecer, hein? O que você vai dançar? E aí quem vai estar dentro do caixão é o país, é o mapa. É a gente que vai estar dentro. É a gente. Tem que ter. Nós não vamos nem ser um dançarino. Claro, claro. E ó, gente para dançar não falta, para segurar o caixão. Não falta. Gente, acho que tem que ter desafio. Os políticos vão segurar o caixão e nós vamos ficar dentro. Os políticos vão ser os dançarinos, nós vamos ficar no caixão. Porque no final das contas é isso. Gente, as pessoas têm político de estimação, os defendem, tem que morrer abraçado, parece, os defendem até a morte, seja de esquerda ou de direita, mas no final a política é fazer aliança. O resumo de política é fazer aliança. No final, eles fazem uma aliança aqui, outra aliança ali, para manutenção do status quo, para manutenção do poder, e os trouxas aqui fora, ficam brigando por ele, ficam aí, pagando de otário. E eles lá fazendo alianças, composições, não que a gente vai ver, porque vai ter eleição agora, eleição de 2 em 2 anos, não, sabe? E a gente fica lá, brigando, e a gente, sabe, sendo a parte mais prejudicada, porque quem paga a conta é a gente. Paga a conta 2 vezes. Paga o imposto e depois paga a conta desse imposto mal utilizado. E a gente não entendeu isso até agora. Até agora a gente não entendeu. Agora nós vamos desenhar, que é importante que todo mundo entenda. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui entende. Nessa bagunça toda, o político é o dançarino do caixão e nós é que estamos no caixão. Exatamente. A gente é o Brasilzão da massa. Está dentro do caixão. Garcia, queria te agradecer demais da conta. Tem alguma coisa que você queria dizer aqui que você não tenha dito? Você é um cara muito especial, queria muito te agradecer mesmo. É importante que as pessoas conheçam o bastidor e como a gente lida com isso do dia a dia, o que a gente pensa, porque às vezes a gente não tem oportunidade de falar sobre isso, né? As pessoas escutam nossas matérias, a gente apresenta alguns programas e tal, mas as pessoas não escutam a gente falando francamente. Aqui é um bate-papo, não teve pauta antes, a gente não conversou sobre o que ia falar. Vamos entrar aqui e falar do dia a dia, de como é que é, e para que as pessoas acompanhem, se envolvam nesse debate, fiquem mais próximas da gente, entendam a importância que tem o jornalismo e como essa profissão sofre no momento e precisa do apoio, da confiança, principalmente de todos, porque é um trabalho muito sério que a gente faz. Então, eu queria muito te agradecer, porque além de ser um papo muito bom, muito sério, mas é também muito descontraído. Então, foi uma delícia para mim, viu? Ah, gostei também. É importante o pessoal, em tempos de fake news, saber onde buscar notícia de verdade e não sair replicando notícia falsa, porque assim, o povo tem um poder de mobilização incrível para notícia falsa. Quando a notícia é verdadeira, não tem a mesma mobilização. Eu fico pensando assim, por que será? Será que o pessoal gosta do quanto pior, melhor? Gosta mais do mal feito? Não sei. Se a ideia é atacar o terror, não sei se é inconsciente ou conscientemente passa aquilo para frente. Fato é, está fazendo um mal tremendo quem fica passando para frente fake news. E sabe, é só ter um pouquinho de parcimônia e perguntar, ter humildade de perguntar onde que está a notícia. Porque hoje, meio de comunicação, canal não falta. Tem rádio, tem televisão, tem internet, sabe? Então, saber procurar onde é que está a notícia real para evitar prestar esse desserviço para a sociedade, Edilene. Com certeza. Camila Dias entrou aqui, um beijão. Ana Karenina, todas amigas nossas, você sabe aí quem é todo mundo. Mandar um beijão gigante, o Nestor, a Alessandra, tá todo mundo aqui na área. Rafaela, obrigada, gente. O Garcia é uma enciclopédia, concordo. Ainda vem com bônus. Aqui. Edilene, tá boa para narrar um jogo, verdade. Quando eu disparo para falar, não cala a boca, ninguém me segura, um trem de doido. Garcia, daqui 2 minutos a gente vai ter que encerrar a live. Mais uma vez, te agradeço demais da conta, viu? Um beijo, até os próximos encontros na rua, que são sempre muito gostosos, apesar da nossa correria maluca do dia a dia. Garcia, volte para nós. Voltei? Voltou. Falta 1 minuto para a gente. Beijo, agradecimento especial para você, viu? Para nós. Muito obrigado e parabéns. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Gosto demais Digo de você. mesmo.
Eu também gosto demais de você. Digo a mesma coisa, viu? Um carinho muito especial. Obrigada, Garcia. Valeu demais. Tamo junto, linda. Valeu. Beijo, falou. Obrigada, gente, pela participação. Valeu, Falou, obrigado a todo mundo. Valeu. falou.